Olá, bom dia, turma do terceiro ano. Eu não gravei anteriormente com os slides mostrando esta unidade para vocês, que é a unidade 19, né, que fala sobre kids, will be kids, né, que crianças serão crianças, porque o nosso foco, na verdade, são questões, né, de estruturas de compreensão textual e gramatical. Então, né, nessa primeira parte aqui do positivo, ele vem falando basicamente sobre coisas, sobre brincadeiras, sobre brinquedos, né, e as diferenças entre uma coisa e outra, tá? E bem aqui no Get Ready, né, no Prepare-se, nós temos 3 perguntas iniciais, onde a primeira diz o seguinte: What makes a child happy? O que faz uma criança feliz? Tá? E eu quero que vocês pensem sobre isso, vocês reflitam, para que em outro momento a gente volte a possivelmente ter essa discussão, tá? Na segunda, what comes to mind when you reminisce about your childhood? O que vem à sua mente quando você relembra da sua infância, tá? Na verdade, essas 3 perguntas, elas são bem íntimas, bem pessoais, e eu quero que vocês pensem sobre cada uma delas, tá bom? What is better to raise a child in a small town or in a big city? Onde é melhor, né, de criar uma criança, né, no caso alguém tenha um filho, será que é legal deixar essa criança crescer na cidade ou numa pequena cidade ou numa grande cidade? E o porquê disso? E aí eu quero que vocês pensem em vocês, onde que vocês cresceram, como vocês foram criados, tá? E aí, a partir de então, vocês tenham um ponto de vista, para que em outro momento a gente faça uma tomada de consciência e volte a discutir sobre isso. Eu gosto muito de trabalhar essa unidade quando nós estamos em sala mesmo, né, de forma presencial, porque eu acho bem interessante, aí a gente até rebusca algumas memórias, alguns sentimentos, e é muito legal isso, tá? E aqui na página seguinte, né, na página 5, nós temos look at the following words and phrases and classify them as children's games or toys, né? Pra gente observar os nomes dos brinquedos e brincadeiras e a seguir classificar o que são jogos e o que são brinquedos, tá? Aqui no primeiro tem o top, né, que é o ioiô, tem o action figure, que são esses bonequinhos, tem o tag, que é o pega-pega, hopscotch, que é pular amarelinha, né, doll, que é boneca, blind man's bluff, que é aquela brincadeira cabra cega, tá? Cat's cradle, que é aquela cama de gato, ioiô, que é o ioiô que a gente já conhece, né? Hide and seek, que é o esconde-esconde, e slot car racing track, que são aqueles joguinhos de pista de carrinhos, né, de corrida. E aí, evidentemente, dá pra gente saber o que é brinquedo, né, que são toys, e o que são jogos. Jogos são aquelas atividades que necessitam de exercício, de movimento, e que, na maioria das vezes, você precisa de uma outra pessoa para que a atividade seja desenvolvida. Dentre isso, nós temos o tag, o hopscotch, blind man's bluff, cat's cradle, hide and seek. Já com toys, nós temos o top, o action figure, doll, ioiô e o slot car racing track, tá? Na página 6, né, nessa atividade aqui, nós temos uma atividade de listening. Como não tem como vocês terem acesso a essa atividade, eu vou dar logo o gabarito para vocês, que na Venezuela, né, a pessoa tá falando aqui sobre essa brincadeira da infância dela, que é o hopscotch, tá? E aí na terceira questão era para marcar novamente sobre isso, né, qual é o correspondente. Na América do Norte é o hopscotch, e aqui na América do Sul, no caso na Venezuela, corresponde a rayuela, tá? É espanhol. What is used to draw the game grid? O que é utilizado para fazer, né, o desenho lá do hopscotch, da amarelinha? A piece of chalk, né, um pedaço de giz. Mas em alguns lugares, por exemplo, se as crianças estiverem brincando no chão de terra ou então numa areia, elas vão utilizar um pedaço de pau, alguma coisa rústica que sirva para fazer o desenho no chão, né? Eu já vi algumas também fazendo com giz de cera, marcando com fitas. Vai muito da criação, da criatividade que a pessoa tem, do que ela tem o material disponível, né? Isso é muito variável.
How many squares should be drawn? Quantos quadrados devem ser desenhados, né? Na amarelinha. São 8, né? 8. What is this game called in português? Como que é esse jogo, né? O hopscotch, a raiuela. Eu não sei se eu tô pronunciando certo porque eu não sei falar espanhol, tá? Mas eu acho que é isso, raiuela. Depois vocês podem confirmar com Rosângela. Aqui no Brasil, né, no caso a língua portuguesa que a gente utiliza, o nome dessa brincadeira é amarelinha, tá? Aí aqui tem essa atividade que também quando é feita em sala, ela é para ser feita em dupla, né, que pede o seguinte, get in pairs and discuss the following questions, que em duplas pra gente falar, né, sobre as brincadeiras da atividade 1, que é essa bem aqui, ó, né? E em seguida, sobre os brinquedos, brincadeiras, que são jogos e os brinquedos, e qual que, na opinião de vocês, era mais popular quando vocês eram crianças, né? E aí, aqui, como ela é pessoal, não tem como a gente fazer a correção dela aqui, tá? Porque ela é uma atividade de uso pessoal. O que eu posso sugerir para vocês é, no caso, quem for fazer a estruturação da frase em língua inglesa, que siga a estrutura do prefer, né, que é caso preferir, someone or something, alguma coisa ou alguém, e usar também a estrutura, né, do verbo no infinitivo, mais o to, tá, como tem aqui na frase de exemplo. I used to play, eu costumava brincar de esconde-esconde com meus amigos, tá? Used to play é a estrutura que indica costumava, ou seja, alguma atividade que acontecia no passado, porém não mais acontece no presente, tá? E aí o verbo, no caso, depois que vai ser utilizado para indicar a atividade que a pessoa vai fazer, né? Ou vai falar, é o ing, que é esse bem aqui, ó. Writing. Seeking, lembra? Olha só. I used to play hide and seek. Já quando eu vou fazer a minha segunda oração, eu já vou utilizar o ing, olha, no verbo, no caso hide aqui, fica hiding, seek fica seeking, tá bom? E aqui tem o focus on reading, também não tem como vocês terem acesso a esse áudio, tá bom? E aí tem uns aqui, vocês podem colocar logo esse gabarito, tá? Bem aqui. False, true, false and false. E aqui na página 7 tem um trecho de um artigo, né, que fala sobre os pais e os cuidados com os filhos, entre outras situações, tá? E aí nós vamos só fazer mais essa correçãozinha aqui com relação a essa tarefa, tá bom? E aí já tem um gabaritozinho aqui para vocês. Tá? E aí essas palavras em negrito, né, curb, tem o mesmo significado que limit, tá? Sobbed, cried, shielding, protecting, muffling, smoothing. O foco tá um pouco ruim aqui, desculpa, mas dá pra isso. Swallowed, ingested, pulling, making, matter of factly, frankly, fibs, insignificant lies, pour out or outright deception, que são phrasal verbs, ambas correspondem a pull out ou total dishonesty. Na letra J, nós temos upbraided, que é a mesma coisa que reproached, tá? Na letra K, tall tales, que corresponde a unbelievable stories or utterance, tá? Tanto faz, uma ou outra, tá? Vai estar correta. Aqui. Tem a letra L, pra mim era só a letra K, mas tem a letra L também, tá? Whooping, que é a mesma coisa que colossal. Na quarta, para completar com as palavras do quadrinho verde, deixa eu ver aqui, tá? Então eu vou deixar essa quarta e a quinta e a sexta para que vocês resolvam, tá? E a página 10 também, tá? E aí a gente faz a correção em outra aula, para que a gente possa também começar logo o nosso primeiro conteúdo gramatical. Nessa unidade só vai ter esse, tá? E nós vamos trabalhar tanto o positivo quanto a LA e a gramática. Vocês já podem dando uma busca sobre as real conditionals, tá? Que são as condições reais. E aí a gente vai começar da 0
da condição real depois da primeira. No caso dessas real conditionals, elas vão até a second e tem a third. Se eu não me engano, ela está no próximo volume do positivo, tá? Mas a gente vê isso mais adiante. Mas eu vou logo adiantando para vocês. Nós vamos trabalhar da 0 até a third conditional, tá? Que é a terceira condicional. Por hoje a gente fica aqui. Obrigada.